jardim e fui passear pelo universo para encontrar um pouquinho de tudo que Deus criou. Nesse universo cheio de amor, passeei pela terra, é linda a natureza, os animais e colorido, a vida e a beleza. Voando pelos mares, vi um golfinho brincalhão. Quando veio de repente um dentuço tubarão, peguei o meu jatinho e fui passear pelo universo para encontrar um pouquinho de tudo que Deus criou. Nesse universo cheio de amor, vou seguir viagem por novos lugares, vou acelerar, voando pelos ares. Olá, boa tarde, criançada do berçário, aqui da evangelização do Grupo Espírita Dr. Herman e a todos os demais que assistirão essa aulinha hoje. Hoje a aulinha é por conta da tia Gisele e da tia Cassiana. E a gente vai começar fazendo a leitura do nosso evangelho, que hoje é o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, no item 8, que vai falar pra gente sobre parentesco corporal e parentesco espiritual. Vamos lá? Os verdadeiros laços de família não são, por conseguinte, os fixados pela consanguinidade, mas os firmados pela simpatia e pela comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Eles podem atrair-se, procurar-se, sentirem prazer em estar juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se como se observa diariamente. Problema moral que só o Espiritismo pode resolver com a pluralidade das existências. Capítulo 6, item 13. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, fortificam-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos por intermédio das diversas migrações da alma. As outras, frágeis como a própria matéria, com o passar do tempo se extinguem e muitas vezes se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi isso que Jesus desejou que compreendêssemos, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e eis meus irmãos. Isto é, minha família pelos laços do Espírito, porquanto todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Os laços de sangue não determinam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho, ele só lhe fornece o invólucro corporal, mas deve ajudá-lo a desenvolver-se intelectual e moralmente, para que possa progredir. Os espíritos que encarnam na mesma família
principalmente como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos que se simpatizam, unidos por relações anteriores, que se traduzem pela afeição que nutrem reciprocamente na vida terrestre. No entanto, também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra para lhes servir de prova. E assim, com esse evangelho que falou pra gente sobre o parentesco corporal, e parentesco espiritual, a gente vai fazer a nossa prece para dar início à nossa aulinha. Deus nosso Pai, Dr. Herman, mentor espiritual de cada um de nós, irmã Sheila, responsável por essa evangelização. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de aqui estar preparando mais uma aula para o Grupo Espírita Dr. Herman, que Tu possa nos proteger, nos intuir, nos amparar, por esse momento de aprendizado mútuo que teremos. E que assim possa permitir, Senhor, que a gente dê por iniciado mais uma aulinha de evangelização. Que assim seja. E agora a tia Gisele vai falar com vocês sobre o Livro dos Espíritos, lá nas questões 197 até a 199. Vamos lá procurar? E assim, com esse evangelho que falou pra gente sobre o parentesco corporal, e parentesco espiritual, a gente vai fazer a nossa prece para dar início à nossa aulinha. Deus nosso Pai, Dr. Herman, mentor espiritual de cada um de nós, irmã Sheila, responsável por essa evangelização. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de aqui estar preparando mais uma aula para o Grupo Espírita Dr. Herman, que Tu possa nos proteger, nos intuir, nos amparar, por esse momento de aprendizado mútuo que teremos. E que assim possa permitir, Senhor, que a gente dê por iniciado mais uma aulinha de evangelização. Que assim seja. E agora a tia Gisele vai falar com vocês sobre o Livro dos Espíritos, lá nas questões 197 até a 199. Vamos lá procurar? Boa tarde, amiguinhos do berçário. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez juntinhos para mais uma aulinha de Evangelho. A tia Cassiana já leu o Evangelho segundo o Espiritismo e agora a tia Gisele vai estudar com vocês o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3, que fala sobre o retorno da vida corpórea à vida material. Vamos lá? Nós vamos começar falando sobre o que acontece com a alma depois da morte. Questão 149. Em que se torna a alma no instante da morte? Ela volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. A questão 150 fala pra gente, dá mais umas explicações. Que a alma depois da morte, ela diz pra gente que a alma depois da morte conserva a sua individualidade, porque ela jamais a perde. Não tendo o corpo material, como que a alma constata a sua individualidade? É porque ela ainda tem o fluido que ele é próprio, tomado da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Então, o espírito continua, depois da morte, com a aparência que tinha na última encarnação. E a alma leva consigo alguma coisa deste mundo? Os espíritos respondem que não. Ela leva apenas as lembranças e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura,
segundo o emprego que fez na vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. O que pensar da opinião que após a morte a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não formam um todo? Os espíritos respondem. Não é todo o mundo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dessa assembleia e, todavia, tens sempre a tua individualidade. Então, nós fazemos parte de um todo, sim, mas cada um com a sua individualidade. Questão 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito. Essa é eterna. A do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Mas não seria exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, que atingindo o grau de perfeição não tem mais provas a suportar? É antes a felicidade eterna, né? Então, esses espíritos puros têm chamamos de felicidade eterna. Mas isso é simplesmente uma questão de palavras. Podemos chamar como quisermos, desde que entendamos. Agora, nós vamos falar sobre a separação da alma do corpo. Agora, nós vamos falar sobre a separação da alma e do corpo. Questão 154. A separação da alma e do corpo, ela é dolorosa? Os espíritos respondem que não. O corpo sofre frequentemente, mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio, né? Porque ele está voltando à pátria espiritual. E como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que a retinham, ela se liberta. Então, quando se rompem os laços, a alma está livre. A separação se opera instantaneamente ou uma transição brusca. Que sensação o espírito experimenta no momento que ele se reconhece no mundo dos espíritos? Depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, no primeiro momento vai sentir vergonha de ter feito. Para o justo, para aquele espírito que fez o bem, ele é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perquiridor. E os espíritos encontram imediatamente aqueles a quem conheceu na terra e que morreram antes dele? Será que esse encontro acontece logo assim, depois da morte? Sim, segundo a afeição que lhes tinha e a tinham por ele. Frequentemente, eles vêm receber. Então, esses espíritos afins, frequentemente, vêm receber o espírito que está desencarnando, que está voltando ao mundo dos espíritos, e ajudam a libertá-lo das faixas da matéria. Reencontra também a muitas que haviam perdido de vista. Então, reencontram outros espíritos que há muito tempo já tinham se desencontrado em sua permanência sobre a terra. Vê aqueles que estão na erraticidade, aqueles que estão encarnados e vai visitá-los. E nos casos das mortes violentas ou por acidente, quando os órgãos ainda não estão enfraquecidos pela idade ou por doenças, a separação da alma
e a cessação da vida ocorre simultaneamente? Geralmente é assim. Em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Então, em casos de mortes muito rápidas ou violentas, a separação da alma e do corpo e a cessação da vida orgânica ocorre quase que simultaneamente. Agora, nós vamos ficar bem tranquilos, fechar os nossos olhos para a prece de encerramento. Deus, Pai de infinita misericórdia, Jesus, Mestre amado e amigo, benfeitores e amigos espirituais que nos assistem, que nos acolhem, aqui estamos agradecidos por mais esta oportunidade de aprendizado. Proteja cada lar aqui representado. Obrigado, Senhor, por tudo, pela proteção que estamos recebendo. E que possamos ter uma boa semana, voltando aos nossos lares, Senhor, levando paz, Senhor. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja.